ao invés de simplesmente alongar, eu estou solicitando do meu aluno que ele trabalhe força e controle sobre uma amplitude que antes ele só relaxava. Isso muda tudo. Você já teve um aluno que tem um bom alongamento, uma boa flexibilidade, daqueles que encostam a mão inteira no chão a fazer o alongamento e entra naquela clássica classificação de que tem hipermobilidade. Então ele chega para você: não, eu não preciso alongar, eu já tenho um bom alongamento. E você chega até a achar que não precisa trabalhar mobilidade com ele. Mas esse aluno também vive com dor, também vive cheio de lesão. Pode ser que seja você, esse aluno, que acha que não precisa trabalhar mobilidade, porque já é muito flexível. Cuidado, porque esse diagnóstico de sou muito flexível, de que eu tenho muita mobilidade, está levando muita gente por água abaixo. Inclusive físios que não sabem trabalhar direito com esses alunos. E esse é o tema do vídeo de hoje. Como trabalhar com alunos com hipermobilidade? Será mesmo que ele tem hipermobilidade? E como fazer para reduzir as dores que tanto aparecem e a culpa não é da falta de alongamento? Vamos começar por separar joio do trigo, porque existe uma grande diferença entre ser flexível e ter um transtorno de hipermobilidade. E o erro começa quando profissionais utilizam do Beighton Score para dar o diagnóstico de que a pessoa tem hipermobilidade. Inclusive, para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, eu tenho uma amiga que adquiriu depois do Covid uma certa resistência à histamina. Pessoas que têm resistência à histamina, uma síndrome, ela pode ter, entre outros transtornos, o transtorno de hipermobilidade. E essa amiga minha foi a uma nutricionista, especialista nessas restrições alimentares, nessas alergias como a da histamina, e essa profissional, através de alguns testes rápidos online, através dos testes do Beighton Score, a diagnosticou com hipermobilidade. E isso foi para quem escuta: você tem um transtorno de hipermobilidade. Já é uma coisa completamente diferente de se escutar e falar: pronto, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não posso mais trabalhar alongamento, eu não posso mais fazer mobilidade. O erro já está aqui, minha gente. O Beighton Score avalia o quão móvel, quanta amplitude tem as suas articulações, mas ele não é chefe em fazer diagnóstico. Não é utilizado dele para determinar em uma caixinha que uma pessoa tem um transtorno de mobilidade ou não. Só para a gente entender melhor rapidamente, voltar ao que é o Beighton Score, é aqueles testes clássicos de ver se o aluno tem facilidade em tocar a mão no chão, aquele hiperextensão de joelhos, a hiperextensão de cotovelos e o tocar o dedão lá na direção do antebraço. Mas pessoas com uma alta pontuação nesse Beighton Score não necessariamente possuem um transtorno, um diagnóstico fechado de algo. Elas podem apenas ser mais flexíveis do que a média da população, principalmente falando hoje de uma sociedade que vive sentada, que vive em mínimos movimentos. A flexibilidade, ela também possui características genéticas e não deve ser fechadas como: isso é uma característica genética, então eu tenho um transtorno, todo mundo tem. Gente, as coisas não começam por aqui. Então, não vamos fechar ninguém em uma caixinha de que eu tenho transtorno, de que esse meu paciente tem hipermobilidade, então eu não posso trabalhar mobilidade com ele. Não é porque ele tem esta hipermobilidade, este nome, na verdade ele é mais flexível, mas mobilidade, do que nós falamos aqui no canal, tem a ver com controle. A mobilidade não é flexibilidade em si, ela também está relacionada ao controle dessa amplitude de movimento. E para isso,
nós precisamos de força. Justamente o que falta em muitos portadores dessa grande flexibilidade, essa flexibilidade maior do que a média. E, inclusive, em atletas de esportes que exigem de mais flexibilidade, como, por exemplo, bailarinas, ginastas e até nadadores. O verdadeiro risco e o problema que levam essas pessoas com excesso de flexibilidade à dor e à lesão é a falta de controle ativo articular. Não é uma questão somente de alongamento, porque se foi muito padronizado de que Se a pessoa tem dor na lombar é porque ela está encurtada. Se a pessoa tem dor na lombar é porque ela está precisando trabalhar força abdominal. vamos parar de colocar as pessoas numa caixinha de que precisa alongar e fortalecer. Aqui eu vou te mostrar que essas pessoas que têm maior flexibilidade, de que têm um bom alongamento, elas precisam sim continuar no trabalho de mobilidade, continuar no trabalho de força, mas o mais importante é como elas vão fazer isso? Através de exercícios de controle de mobilidade ativos. Até porque sem estabilidade, sem esse controle articular, o corpo simplesmente faz sem ter nenhum limite e pode inclusive compensar e gerar lesões. Se eu, por exemplo, movimentar o meu ombro de forma ampla aqui, rodar ele 360 e não tiver controle dos estabilizadores articulares do meu ombro, eu vou ter uma grande chance de luxar o meu ombro. Quem nunca viu a quantidade de traumas, de lesões que acontecem em pessoas hiperflexíveis, em pessoas que fazem movimentos em grandes amplitudes, mas está sempre tirando o ombro fora do lugar, está sempre com dor no joelho, está com dor no quadril, porque necessita desse fator de estabilização. E é aí que entra, por exemplo, a técnica do Pails and Rails. O Pails and Rails é uma forma de trabalhar mobilidade, onde nós trabalhamos controle neuromuscular justamente com recrutamento de força em grandes amplitudes. Então, por exemplo, não adianta nada eu chegar com a minha perna acima da minha cabeça se eu não tenho controle, se eu não tenho domínio e força sobre aquela amplitude em que eu coloco o meu corpo. Presta atenção nisso daqui. Ao invés de simplesmente alongar, eu estou solicitando do meu aluno que ele trabalhe força e controle sobre uma amplitude que antes ele só relaxava. Isso muda tudo. Então, eis aqui alguns exemplos de como você pode trabalhar o Pails and Rails em determinadas regiões musculares, em regiões articulares, na verdade. Vamos começar falando de rotação externa. A perna da frente. Onde aqui? O que nós vamos fazer? Vamos manter essa posição e para a gente trabalhar o alongamento dos rotadores externos, a região dos glúteos, nós vamos levar o quadril, empinar o quadril lá para trás, bumbum para trás e o tronco em direção à perna. Desta posição aqui, é muito importante que a gente peça para o aluno empinar bem esse peito e se perceber que está sentindo alongar. Se não sentir alongar, a gente vai ter que reposicionar o aluno de novo. Então, veja como é que está o quadril, perceba se ele está fazendo uma antiversão da pelve para ajudar nesse alongamento. E aqui a gente vai permanecer por 1,5 minutos a 2 minutos. Desta posição, nós vamos então para o Pail, começar as nossas ativações isométricas. Antes disso, eu vou pedir para o aluno inspirar, trazer irradiação, trazer estabilidade para o corpo todo, força irradiando. E eu vou trazer força, eu vou pedir para que o meu aluno leve o meu calcanhar, forçando contra o solo, assim como o joelho. E eu vou ativar o meu glúteo em 20%. Progressivamente 40%, 60%, 100%, dou o máximo de força, vai sentir tremer, e isso é normal, força, 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 eu vou reverter, levando o meu sacro para baixo, então eu vou reverter
empinando mais o meu bumbum para trás. Faço força, 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 força. Relaxo e tento ganhar um pouco mais. Como que eu vou ganhar um pouco mais? Descendo mais o tronco em direção à minha perna. Então, peils aqui na rotação. Força da perna desta região aqui, joelho e tornozelo para baixo no chão. E o rails, a gente vai levar o bumbum mais para trás, empinar mais esse bumbum com o intuito de levantar essa perna para cima. Ganho, fico ali mais 20 segundos e vou para mais uma sequência. Aí nós vamos para a rotação interna, onde nós podemos trabalhar aqui. Nesta posição, então nós estamos aqui no 90-90. Para eu alongar essa minha rotação interna, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu tronco em direção a esta perna. E aí aqui eu vou permanecer por cerca de 1,5 minutos a 2 minutos. Vou sentir alongar esta região capsular. Dado esse minuto de alongamento, nós vamos pedir então para o aluno se organizar, trazer a sua respiração, inspiro, trago ativação de core e irradiação do meu corpo todo para começar a gerar força do pé e do joelho contra o solo em 20%, 40%, 60%, 100%, força, força, força do chão, força no chão, força no chão, força no chão. Eu vou relaxar, reverter essa força. Eu vou relaxar e vou rodar o meu tronco ainda mais em direção à perna. Relaxo. Vou novamente aqui. Uma palhinha de como é o Promove, do que nós trabalhamos além de somente treino de alongamento. Treino de mobilidade comum, como nós vemos por aí. O mundo da mobilidade, técnicas onde nós vamos trabalhar o controle articular, a eficiência do movimento, vai muito além disso. Inclusive, desde reabilitação dentro de uma clínica de fisioterapia até para performance esportiva. E não rotulem quem tem flexibilidade, como não precisa trabalhar nada disso. Com estratégias certas, o que parecia limitação torna-se uma potência. Quer ver mais conteúdos como esse? Então já aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com o seu amigo físio que também precisa aprender um pouco mais desse mundo da mobilidade obscuro até agora, muito pouco explorado. Um beijo e até o próximo vídeo.